cantando hinos 300, ou melhor, número 7, 354 e depois 324. Irmão Rafael, ao piano. Vamos lá. Número 7, do cantor cristão. das maravilhas é sempre a maior. Sabe por quê? Porque nós estamos envolvidos. Nós somos esses homens perdidos que Deus ama e quer salvar, e providenciou essa salvação. Essa é a grande maravilha que tem a ver com o nosso destino eterno.
354, amados meus. 354. A direção do Senhor. Ser salvo por Ele. E depois viver conduzido por Ele em todos os momentos da vida, bons e ruins. Essa é a promessa que Deus cumpre. fala de segurança. E num mundo tão pleno de mudança, a vida que muda a cada momento, como é bom ter um seguro verdadeiro, um porto seguro, segurança num Deus imutável, de promessas imutáveis, de caráter imutável. Esse é o abrigo que o Evangelho propõe
e cumpre. Jesus é esse abrigo. Seguro estou, não tenho temor do mal. No poder de Cristo, minha vida salva está. Vamos cantar 324. A leitura será o texto que está sob exame, o texto sobre o qual estamos pregando. Vamos continuar hoje à noite. Então vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, 13 a 20. Uníssono, toda a congregação lendo com o pastor a palavra de Deus neste momento. E este é o texto que nós vamos hoje à noite prosseguir analisando. Colossenses, capítulo 1, 13 a 20. Leamos todos, amados meus. Ele nos tirou, lá, Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. Irmão Márcio, nos dirige, irmão Márcio. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos ao Senhor por esse dia que nos concedeu esse convite com saúde, Pai, de estar louvando e agradecendo o seu nome no dia de hoje, Pai. Queremos te pedir que o Senhor seja com cada irmão aqui presente, que a sua palavra, Senhor, cabe fundo aos nossos corações, ó Deus, que possamos absorver e colocar em prática também, Senhor. Queremos te pedir pelos enfermos da nossa igreja, Pai, por aqueles que estão faltosos, tu sabes o motivo, Deus. Claro, Senhor, livros todo perigo e todo mal, Senhor. Esteja com o pastor também, ó Deus, que o Espírito Santo esteja revestindo este servo, para que ele possa ser usado por ti como um vaso na mão do oleiro, Pai, que possa transmitir a sua mensagem aos nossos corações. E aqueles que estão aqui, que não têm o teu Filho Jesus Cristo como muito suficiente Salvador, ó Pai, que eles possam nesta noite, ó Senhor, entender o plano da salvação e aceitar o teu Filho, Senhor. Dê-nos uma noite de paz. São as bênçãos que eu peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados meus, podem sentar-se, queridos. Adolescentes, haverá uma reunião logo após o culto, 10 a 15 minutos. O Eduardo pede para vocês, adolescentes, ficarem esses minutinhos após o culto, viu? Se é adolescente, lá com o Eduardo. E também queremos relembrar, no sábado teremos a assembleia, às 18 horas, assembleia regular da igreja, e em seguida sairemos para o intercâmbio, União Masculina Missionária, com a igreja do Jardim Paraguaçu, tá bom? Lá está marcado para 19h30 e a assembleia termina às 19h30, de maneira que vamos ter que ser bem espertos para poder terminar na hora e chegar na hora lá, tá bom? Então programe-se, venham para cá, venham para a assembleia, participem conosco da área decisória da sua igreja, integre-se nos assuntos, nos problemas, ajude a resolver e depois vamos lá para a nossa filha, a Igreja Jardim Paraguaçu é filha da nossa igreja, e uma boa oportunidade de uma confraternização, de revermos aqueles amados irmãos, cuja igreja nós plantamos ali a sementinha, está lá hoje a nossa filha, uma delas, não é? Acho que são os lembretes que nós temos. Não sei se alguém quer sublinhar mais alguma coisa. Aliás, café da manhã dos músicos, 8h30 da manhã, aqui em nossa igreja, dia 20. Os interessados na área da música, da associação, estejam aqui então para essa programação especial. Semana de oração para missões começa amanhã. Todas as noites estaremos aqui intercedendo pelo trabalho missionário, não só a campanha de missões mundiais, mas também o trabalho missionário que a igreja mantém no Equador. Nós temos um missionário da igreja, o irmão Belmires, está no Equador, está uma situação difícil lá no país, inclusive o acesso às contas de banco, só uma partezinha a pessoa pode ter acesso, e fora as taxas de remessa de dólares, está uma confusão meio séria lá no Equador. Então vamos orar a Deus para que Ele dê coragem ao seu servo, e o Senhor Deus, com sua mão de poder, esteja primeiro, suprindo, ajudando a igreja a enfrentar essas barreiras. Nós não vamos pedir a Deus que facilite essas coisas, vamos pedir a Deus que nos dê coragem e nos dê os caminhos, a criatividade,
para que nós possamos prosseguir a sua obra na adversidade. Na adversidade se conhece a têmpera de alguém. Quando é fácil, qualquer medíocre faz. Mas na dificuldade, nós precisaremos depender de Deus. Precisaremos confiar na oração para que toda a glória seja a Deus. Peço, irmãos, que orem pelo irmão Belmires e sua família. Recebemos cartas esta semana, recebemos umas fotos e vamos depois expor tudo isso para a igreja. Bom? Vamos orar também para que a oferta de missões seja uma oferta no mínimo igual ao ano passado. Nós não podemos recuar. A expectativa de todos nós é sempre ir para adiante, ou no mínimo manter posição. Então nós estamos com R$ 2.650, falta R$ 1.350. Minha memória está boa, promotora? É isso mesmo. Mas eu estou convencido que até hoje nós estamos no meio do mês, não é? Então, em 15 dias, nós já conseguimos 2.650, quem sabe mais 15, mais 2.650. Por que não? Nós vamos orar também para isso, que Deus mobilize esses recursos, não é? Nós todos possamos rever a oferta que iríamos entregar e saber se nós não poderemos, de alguma maneira, reforçar um pouco a própria oferta e Deus movimentar o coração daqueles que ainda não fizeram o seu alvo, o seu objetivo. Vamos todos, meus irmãos, fazer missões mundiais. Essa é a missão da igreja, a tarefa da igreja, a razão de ser da nossa vida cristã é até a última tribo. E a igreja que faz isso, Deus abençoa. Vamos estar certos. Se nosso coração estiver em missões, o coração de Deus está conosco. Outra coisa, 7º aniversário União de Casados, domingo, dia 21. Programação especial, departamento maravilhoso da igreja. É uma programação que mantém acesa a chama do amor conjugal. Orientação para os jovens casados viver segundo a palavra de Deus. É um departamento que tem que ser prestigiado, é um departamento que tem que ser apreciado, tem que ser apoiado. Os irmãos têm que ser incentivados para continuar. E a maneira de fazermos isso é participarmos com eles do seu aniversário, tá bom? Então, domingo, haverá um pregador? Haverá um pregador, nós teremos aqui um convidado. Quem é ele mesmo? Isso mesmo, Manuel de Jesus Tempo, pastor da Igreja Batista Ebenezer. Ele foi meu examinador de teologia no concílio de consagração. Ele foi meu examinador, ele me apertou bastante. Manuel de Jesus Tempo. Mas foi bom, viu? Foi bom. Então eu vou rever o meu querido colega, meu querido examinador, um pastor veterano, que por certo tem muita sabedoria de Deus para compartilhar conosco. Estejamos todos aqui, convide casais, conhecidos seus, família, traga gente. Você é o missionário. Então convide, olha, vai haver uma programação especial para casais, vocês não querem ir? Convide um vizinho, um colega de trabalho. Então a reunião ficará ainda mais significativa, não é mesmo, irmãos? Nosso presidente está ali sorridente, vibrante, é isso aí mesmo. Mantém o nosso aval, o nosso apoio, viu? Estamos todos aqui para nos alegrar com os irmãos. Deixe-me ver se há mais algo. Eu acho que ninguém me pediu nada. Mais alguma coisa? Alguém quer reforçar? Vamos lá? E no próximo domingo, às 16 horas, nós iremos fazer uma visita aqui na Maria Caldeira. Então, nós estaremos aqui dentro da igreja, nós vamos conversar com algum irmão que tem transforma, ver se poderá nos levar até lá para fazer. Pois bem, 16 horas, irmã Maria Caldeira, esposa do Pedro Paulo Santos, está ali sentadinho. Ele está retornando à igreja. O casal é fundador da igreja. Ela é irmã do pastor Agenor Caldeira de Lis, nossa memória. E então a igreja estará visitando a irmã Maria domingo às 16 horas. Todos que puderem se engajar nessa visitação farão muito bem. Uma bênção poder visitar, ser visitado, não? Ok, quem tem o seu veículo puder colocar à disposição, né, querido irmão? Depois converse com a irmã Hilda, para que nós saibamos como é que nós vamos transportar o povo que vai para lá. Ok? A apresentação dos visitantes vai ser o seguinte: o conjunto dele vai ali à frente, vai fazer uma serenatinha prévia, é isso? Visitante, seja bem-vindo, já vai apresentar. Então, palavra com vocês. Vamos lá?
eu quero que você tenha certeza de uma coisa. O Espírito de Deus conduziu você até aqui essa noite. Ele permitiu que você saísse da sua casa. Ele guardou a sua vida para que você, a sua família, talvez, estivesse aqui agora para louvar, para ouvir, para cantar. Esqueça agora o que você está pensando se não for alguma coisa relacionada ao culto. Peça que o Senhor tome conta dos seus pensamentos agora, entregue a sua ansiedade e cante, louve ao Senhor com alegria, porque só o nosso Deus é digno do nosso louvor, da nossa sincera adoração. Irmãos, nós vamos começar esse período cantando o enredo que para algumas pessoas ainda não é conhecido. Então o Perite vai cantar uma vez, que não vai ficar tão bonito, porque só fica bonito quando a igreja canta junto, e depois nós vamos cantar mais uma vez com toda a igreja. É uma letra forte, talvez você ainda não tenha tido o privilégio de viver isso, viver sem falsidade no meio do corpo de Cristo. Mas peça a Deus que essa noite o Senhor possa fazer transformação na sua vida. Coração transformado.
declaração de amor do nosso irmão, agora vamos exaltar nosso Deus, que só Ele é digno de toda, só Ele é santo, só Ele é justo, só Ele é digno. Ele era, Ele há, e não vai existir Deus como nosso Deus. Vamos exaltar.
a pessoa responsável. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que alegria tê-los aqui. Eu acho que a gente tem que estar sempre agradecido, né? Por Deus dar essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, juntos, né? Como uma família de Deus, né? Para louvar e agradecer o nome dele, né? Então eu estou muito feliz por isso e contente de estar entre os irmãos. Mais contente isso é da igreja, de ter aqui os visitantes, né? Que para nós é uma satisfação enorme, uma alegria muito grande, né? Eu quero pedir, por favor, que o Isaías Ferino, o William e a Lilian fiquem de pé. Eles, inclusive, já foram membros dessa igreja aqui, batizados aqui, inclusive, mas eu fiz questão de apresentá-los para que os irmãos mais novos da igreja, como eu, não nos conhecia, estamos muito felizes com a presença de vocês, tá bem? Muito obrigado. E peço também que os irmãos ao lado cumprimentem, dê um abraço, meu irmão. Pedir também para Liliane Salles e o seu filhinho, fique de pé. Eles também já foram membros aqui da igreja, né? E estamos muito felizes, Liliane, com sua presença aqui também, viu? A Liliane, ela é irmã do nosso irmão Walter Salles. Muito obrigado pela presença, tá? O restante dos irmãos nós vamos conhecer aqui por autoclamação. A gente acabou passando desapercebido também na recepção. Eu queria, por favor, que os irmãos, os visitantes ficassem de pé para que a igreja possa conhecê-los. Inicialmente por essa fila aqui, por favor, se tiver algum visitante que você se torne, fique de pé, que a igreja possa conhecê-los. Tem um casal. O seu nome? Josivaldo. Não entendi. Josivaldo e Vanilda. Vanil, tá? Vandilba. Irmãos, eu acho que tem que precisar fazer um exame aqui. Muito obrigado. Eu não escutei direito, mas a igreja escutou e muito obrigado pela presença de vocês, tá? Nessa segunda-feira, espero que escute agora, né? Por favor. Fique de pé se tiver algum. Essa fileira central aqui, do irmão. O seu nome, por favor? Agora eu escutei. Benjamin, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Deus abençoe. Eu não estou vendo um aperto de mão, um abraço dos irmãos ao lado, por favor. Aquele também tem um baixinho, por favor. O seu nome? Alan. Agora que todo mundo escutou. Alan, muito obrigado pela sua presença também, viu? Que Deus seja abençoando você e iluminando os seus caminhos, tá vendo? Muito obrigado. Nessa última fileira aqui, por favor, tem o seu nome? Noêmia. Muito obrigado, Noêmia, pela sua presença, viu? Deus abençoe, viu? Pode sentar. E para demonstrar essa alegria grande, tamanha que a igreja tem por vocês, o conjunto Benite vai mostrar através do canto para vocês. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, ok? E desculpe aqui pela falta de audição. Todos conhecem com bom e com maravilhoso é. Maravilhoso é.
diretor de música, o Eduardo Bucato, convoca os músicos para uma reunião rápida após o culto. Todos os irmãos da área da música, por gentileza. Vamos continuar nesta atmosfera tão doce, especial, quando nos unimos todos na adoração. Agora, o coro cantará e adorará a Deus com seus filhos. Vamos abrir espaço agora para a promoção missionária, momento missionário. Boa noite, irmãos.
como o pastor já falou, nós estamos no meio da campanha de missões mundiais do ano de 1999. Realmente, o nosso alvo é de R$4.000 da nossa igreja e pelo alvo da escola dominical, nós só alcançamos R$2.650. Os irmãos devem orar e pedir orientação do Senhor para que possamos superar este alvo, como todos os anos tem acontecido. Não há de ser esse, né, pastor? E os irmãos que não fazem parte da escola bíblica dominical, que não é matriculado em nenhuma classe, que não tem a oportunidade de estar vindo pela manhã, contribuindo de manhã, ou participando na classe para aumentar o alvo das classes e, consequentemente, aumentar o alvo da escola bíblica dominical, pode estar ofertando à noite. Tem envelopes lá na frente que são destinados para missões mundiais. Todos os irmãos que não participam de nenhuma classe podem fazer contribuição no período da noite também. A Junta de Missões manda todo ano material para as igrejas, divulgando os missionários, onde eles estão. Eu não sei se todos os irmãos tiveram a oportunidade de ver aquele segundo cartaz. Aquele cartaz ali, o que está no cantinho da porta, o outro. Aquele cartaz traz as fotos dos missionários, aonde eles atuam, há quanto tempo que eles estão lá, qual é o local, para que os irmãos possam estar olhando, talvez até conhecer algum, né? Às vezes olhar lá e falar, nossa, esse eu já vi por aqui pregando em uma igreja, né? E a outra coisa é o cartão de oração que a junta mandou. É este cartão aqui, eu não sei se todos os irmãos têm. Quem não pegou, lá na frente, na mesinha onde tem os boletins, tem um cartãozinho. Esse cartãozinho aqui tem o nome de um missionário, para que possamos estar orando, não só nesta semana, que é a semana de missões, mas todo mês de março e o ano inteiro, né? A programação do culto de oração na semana vai ser a seguinte. Na segunda-feira, o culto de oração por missões mundiais vai ser dirigido pelas mulheres cristãs em ação. Na terça-feira é de responsabilidade da União Missionária Masculina de nossa igreja. Na quarta-feira estará à frente o corpo diaconal. Na quinta-feira, o pastor Haroldo. E na sexta-feira é de responsabilidade dos jovens casados o culto de oração por missões mundiais. Agora eu convido o coro a se colocar de pé para ler a nossa divisa, que se encontra em Salmos 96, 10. Agora, hein? Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Agora vocês vão ver como que a igreja vai recitar muito melhor o nosso tema. Todos de pé? Vamos falar o nosso tema? Meninos e meninas, bem forte agora, hein? Ó, o tema é, começa aqui, ó. Dizer entre as nações, o Senhor reina. Este é o tema da campanha. Vamos todos ganhar do coro que tá fraquinho. Dizer entre as nações, o Senhor reina. Agora o hino de missões, o hino oficial da campanha, a irmã Maria. Chegue-se próximo ao irmão que está sem o boletim de nossa igreja.
Deus, chamamos os irmãos diáconos para esse momento de entrega dos dízimos e das ofertas, e Deus moveu os corações, aqueles corações movidos e preparados, irão neste momento, como ato de culto, como parte do culto, consagrar ao Senhor nosso Deus. Estamos de volta, queridos irmãos, novamente ao texto de Colossenses. Carta escrita por Paulo na prisão para corrigir e orientar a igreja sobre a ameaça de uma terrível heresia. Um desvio doutrinário que poderia ser fatal para o futuro daquela igreja. E por que não dizer uma ameaça até para a permanência do evangelho verdadeiro. Deus usa, pois, o seu paladino, Deus usa, pois, o seu estrategista, Deus usa, pois, este vaso escolhido, este que talvez como nenhum outro homem na história tenha conhecido Jesus tão de perto, para levar a igreja a olhar novamente para Jesus Cristo como Ele é realmente. Hoje de manhã
falamos sobre o reino do Filho do seu amor. E descobrimos o fato de que Jesus reinando, se Jesus é rei e tem um reino, isso é muito claro em suas palavras, logo, ele é Deus. A passagem dos Salmos, que é o tema básico de missões mundiais, corrobora, é uma das passagens que corroboram o fato de que Deus é rei. E existe um chamado reino de Deus, existe um chamado reino dos céus. Ora, se esse reino é do Filho do seu amor, logo Jesus tem tangenciamento. Jesus tem coparticipação na divindade. Jesus é Deus. Não é ele uma emanação de Deus, nem a melhor delas. Ele é pessoalmente Deus, identificado com o Pai, porquanto identificado no aspecto de domínio, no aspecto de soberania e de reino. Vamos analisar agora, amados meus, na sequência, uma outra passagem que Paulo acrescenta à sua argumentação. Verso 15: o qual é a imagem do Deus invisível. O qual é a imagem do Deus invisível. Eu creio que se alguém tem dúvidas a respeito da divindade de Jesus Cristo, alguém ainda não chegou a uma convicção inabalável, clara sobre a divindade de Jesus Cristo, deve ler esta passagem com oração, deve ler esta passagem com abertura para a iluminação do Espírito Santo, porque sem dúvida alguma, a argumentação de Paulo, uma após outra, não vai deixar absolutamente ninguém em dúvida a respeito da identidade de Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem no grego é eikon, de onde vem a palavrinha ícone. Aqueles que têm computador, né? Vão lá para o ícone, não é um símbolozinho ali, uma pequena marca. Essa palavra eikon é imagem, figura ou semelhança. Uma das coisas que a Bíblia ensina é que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, é invisível aos olhos humanos. É o Deus invisível. Não pode ser visto, não pode ser contemplado, não pode ser ter o contato. O homem não pode, com os olhos da carne, ter um contato visual direto com a divindade. Moisés falava com Deus face a face, mas era uma manifestação de Deus suportável, porque quando Moisés falou, quero ver-te diretamente, Moisés teve esse desejo de ver, ele conversava com Deus, numa manifestação muito explícita, mas uma manifestação contida. Claro, a glória de Deus toda estava ali. Moisés ousa pedir, porque quanto mais se conhece a Deus, mais se quer. Na verdade é assim. E Deus falou, nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivendo. Então o Deus da criação, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que se revela nas páginas da Bíblia é inacessível. Ele habita na luz inacessível. Haja vista que nenhum de nós pode contemplar diretamente a luz do sol. Um olhar mais detido, mais do que alguns segundos, se alguém aguentar, calcina a retina, da cegueira tal. Senhores, se nós não podemos com os olhos físicos contemplar uma estrelinha de quinta grandeza dentre tantas que Deus fez, como podemos contemplar aquele que do sol é criador? Há um hino no cantor cristão que diz, patriarcas nem profetas o puderam avistar, nem Adão chegou a vê-lo, mesmo antes de pecar. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus em quem confiamos. Esse é o Deus que é a base da nossa esperança. Esse é o Deus que
sustenta a nossa vida, a nossa respiração, os batimentos do nosso coração. E esse é o Deus que quer e pode amparar-nos na grande travessia. Esta semana, promovido em nossa igreja mais um membro, converteu-se, viveu com Cristo, abandonou a velha vida, Deus transformou o irmão Raimundo Porfírio Costa, fez dele um novo homem. Consoante cantamos no início que esta noite aprendemos, coração transformado. E chegou o tempo da partida, atravessou o Jordão. E quando uma igreja chega nesse momento, e você vai naquele espaço, você vai com a família, você recebe uma ligação, lá vai o pastor, lá vão os irmãos que tomam conhecimento, nós fomos ali perplexos. Que palavras dizer, que fazer uma hora como esta, parecemos tão capazes, tão impotentes, diante das coisas que estão fora do nosso controle. Mas aí Deus comunica no meu coração, meu filho, está sob controle. Você só vê desse lado, não vê do outro. Eu sou o Deus deste lado, o Deus do outro lado. Eu estou além do horizonte da sua vista, do seu olho carnal. Eu estou além da linha do horizonte. Assim como estou aqui, habito com contrito de coração, meu filho. Eu estou além da linha do horizonte. Seu olhar não pode ver, mas como um colombo visionário, ele sabe que tem terra do outro lado. Deus invisível que habita na luz inacessível. Por isso nosso Deus não cabe no tempo. Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele não pode ser representado por pau, por pedra, por madeira, por ouro, por gesso, por mármore, porque ele transcende qualquer representação. Mas quando pensamos em Deus assim, há um aspecto grandioso, há um aspecto deslumbrante, é um deslumbramento. Pensar em Deus tão grande é um deslumbramento, senhores. E eu diria para os senhores que se torna a própria essência do nosso viver. Quando temos uma percepção da grandeza desse Deus e como Ele está acima das mazelas dos nossos dias a dia, como Ele complementa a nossa finitude e impotência, só nos cabe um deslumbramento e descansar na sua fidelidade. Mas esse Deus vai além sempre do que pedimos e do que pensamos. Esse Deus que é invisível, que não pode ser visto, esse Deus foi manifesto. Ele resolveu se manifestar. Então, Jesus Cristo é imagem. Ele sabe como nós carecemos de evidências. Ele sabe como nossa fé vacila. Ele sabe como essa distância pode significar um obstáculo tremendo para a nossa confiança. Conhecendo a nossa Constituição, Ele se dignou, Ele condescendeu em manifestar-se visível. E Jesus Cristo é essa imagem do Deus invisível. Então o Deus que não podemos ver, que não podemos contemplar, se fez carne. Jesus é a representação visual, inclusive, de Deus. Ele é o icon, ele é o ícone, ele é a imagem, ele é a figura, ele é a semelhança de Deus, plena entre os homens. Porque de ninguém mais se pode dizer que seja a imagem do Deus invisível. Você vai dizer, mãe, mas a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Sim. Mas não se pode dizer que o homem é a imagem e semelhança do Deus invisível e nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Você não pode dizer. Não se pode dizer de nenhum homem, quem me vê a mim, meu Pai. Não se pode dizer isso de homem nenhum. Então há uma diferença de proporção, há uma diferença de extensão entre a imagem e semelhança de Deus em cada ser humano
que está em nós, basicamente nas qualidades da nossa personalidade. Deus é uma personalidade, nós também somos. E Jesus como imagem do Deus invisível, como ícone de Deus invisível. Eu não posso dizer a mim, um homem, olha para aquele cidadão e você estará vendo Deus. Eu não posso dizer isso de Buda, não posso dizer de Confúcio, eu não posso dizer do Papa João Paulo II, eu não posso dizer do presidente da Aliança Batista Mundial, eu não posso dizer de um pastor pregador, eu não posso dizer de qualquer ser humano. Olhe para ele e você estará vendo Deus em pessoa. Mas de Jesus não só pode, como diz. E em Jesus Cristo, esta prerrogativa, em Jesus Cristo, esse atributo lhe cabe. Em Cristo se encaixa. Aquilo que Cristo era, que Ele é e que sempre será, está de acordo com aquilo que a Bíblia dele declara. Jesus não deixa a desejar. Todos os espaços, toda a extensão, toda a característica de sua personalidade, o que Ele é e o que Ele faz, estão em perfeita harmonia com aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Isso não foi dito de Paulo. Paulo é a expressa imagem de Deus, é a divindade encarnada. Não foi dito de Maria, não foi dito de José, não foi dito de João Batista, não foi dito de Abraão, não foi dito de um serafim, de um querubim. De Jesus é dito. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus mesmo disse: quem vê a mim vê o Pai. João capítulo 14, versículos 7 a 9. Então, o escritor aos Hebreus diz também, Hebreus 1,3, que Ele é a imagem expressa de sua pessoa. Paulo diz de novo lá em Coríntios, 2 Coríntios 4,4, que Ele é a imagem de Deus. Ele diz em 2 Coríntios 4,6, que na face de Jesus Cristo está o conhecimento da glória de Deus. Então, destas passagens, todas, se você buscar um conjunto de passagens do Evangelho do Apocalipse, você perceberá que a plenitude e a perfeição do ser de Deus estão presentes em Cristo. Ou seja, olhando para Jesus, figura histórica, olhando para Jesus, figura histórica, uma personalidade que veio a este mundo, dentro da história. Ele nasceu sendo Herodes, o governador lá da Judéia, não é? Quirínio, governador da Galileia, tem todos os dados. Otávio Augusto estava no poder lá em Roma. Ele nasceu num lugar geograficamente estabelecido, em Belém. Esse homem nascido no templo não é mito, não é lenda, é uma figura histórica. A Bíblia dá os dados históricos integrais. É a expressão total do Deus que não podemos ver. Abstrair da glória que não podemos suportar. Abstrair da grandeza que transcende aquilo que o ser humano pode suportar. Jesus Cristo é todo inteiro Deus. Aí temos mais um dado da sua preeminência, da sua singularidade. É preciso devolver à igreja esta concepção clara, é preciso devolver à igreja esta convicção clara de quem é Jesus. Porque isso afeta tudo que nós fazemos, afeta desde a contribuição que se dá, até o culto que se presta, até a música que se toca. O comportamento dentro da igreja, cantamos aqui, o Inê, é a mensagem certa. Por que o irmão é precioso para mim? Por que eu preciso amar? Por que eu preciso ter comunhão? Porque Jesus mandou. Isso é suficiente. Não é para ser bonzinho, não é porque alguém resolveu, não é porque a sociedade chegou à conclusão que é melhor, não é por causa disso, não, é porque Jesus mandou ser assim. Então, senhores, se nós não temos a concepção certa de Jesus, nossa vida vai de qualquer jeito. Está certo? Então é preciso devolver para a igreja o frescor dessa doutrina. É preciso devolver para a igreja uma concepção clara de quem é esse Jesus Cristo. Eu sei que uma mensagem expositiva é uma mensagem pesada. Mensagem expositiva, não raro, não é açucarada. Ela exige atenção, ela exige um esforço concentrado,
ela exige uma disposição de saber, ela exige um desejo de saber mais, uma fome espiritual. Isso envolve realmente uma concentração muito grande. É muito fácil chegar e fazer um discurso cheio de emocionalismo, promessas açucaradas, de prosperidade, de dinheiro, de bom emprego, de posição social. Essa pregação agrária você pode falar 10 horas. Mas pegar a Bíblia, abrir um versículo e começar a tentar explicar certas coisas, exige do homem uma determinação de saber mais, uma paixão. Eu quero conhecer mais Jesus, quero mesmo. Eu não quero viver vida cristã liviana, eu não quero viver vida cristã superficial, eu quero descer fundo. Se Jesus é o que Ele é, eu tenho que descer fundo nessa questão. Se Ele não é o que Ele é, não vale a pena nem pensar nele. Vou perder meu tempo, a vida é uma só, eu tenho que decidir isso. Então, senhores, imagem de Deus invisível, preeminência. Jesus é preeminente e a igreja tem que se voltar para Ele em temor e tremor. Claro, em amizade, saber que Ele é pastor, que Ele é eterno, que Ele é amoroso, saber que Ele é cheio de misericórdia e longanimidade, saber também que Ele é a imagem de Deus invisível. Versículo 15 diz: Ele é primogênito de toda a criação. Terceira coisa que fala dele. Primeiro, Ele é rei. Primeiro, Ele é rei. E se Ele reina, e no reino dele estão lá os que são salvos, vivos e que já partiram, a minha alegria é saber, estou no reino de Deus. Irmão Raimundo, Porfírio Costa e outros amados irmãos para nós, estão no reino de Deus. Nós estamos ainda nessa dimensão de vida, carregando esse corpo mortal. Os outros já estão noutra dimensão de vida. O corpo está no pó da terra, espera a ressurreição, mas já estão lá na presença dele, do outro lado. E um dia atravessamos também. Qualquer dia desse atravessamos a porta também, vamos para o outro lado. Porque Ele é rei, de lá e de cá. Seus domínios começam aqui, se estendem para a eternidade. Senhores, não é fim, é entrada na nova dimensão. Mas Ele é o primogênito de toda a criação. Eu só vou discutir esse ponto aqui, prometo aos irmãos, porque tem muito mais coisa. Mas vou dizer o seguinte: primogênito de toda a criação. É preciso que nos detenhamos um pouquinho aqui, porque a palavra primogênito tem às vezes a ideia de aquele que é primeiro nascido. Se você considerar a gênese da palavra, a semântica da palavra, primogênito, primos e gênitos, quer dizer, aquele que foi gerado primeiro. É a ideia então do primeiro filho de um casal, né? Então, uma sucessão de irmãos, o primeiro que nasce da família, o mais velho, esse seria o primogênito, o primeiro gerado. É uma sucessão necessariamente enquadrada na sequência cronológica. É o primeiro que nasceu. Portanto, algumas pessoas dizem, especialmente Torre de Vigia, Sociedade Torre de Vigia, Testemunhos de Jeová, dizem: o Deus Jeová criou Jesus. Essa é a ideia. Deus Jeová é eterno, só Ele é eterno. E Ele criou Jesus. E Jesus cria o mundo. Então eles não negam que Jesus cria o mundo, mas eles dizem: não, Jesus por sua vez foi criado, Ele é primogênito. Aí o crente coça a cabeça e fala: puxa vida, não tinha pensado nisso, olha que explicação interessante. É lógico, é uma explicação lógica. Se Jesus é primogênito, logo, Ele foi o primeiro a nascer. Aí Ele criou todas as coisas. Sim, aí Deus o cria e Ele cria todas as coisas. Está explicado. Olha, Jesus não é Deus, Ele emana de Deus. Ele é um ser muito próximo, o mais próximo de todos. Mas em seguida Ele cria os outros, tudo que existe. Então todas as coisas estão nele. Mas Ele, por sua vez, foi criado. Então Jesus é colocado abaixo da linha da criação, do tempo e do espaço. Assim estaria Jeová. Em certo momento Ele cria o Filho, e o Filho cria o resto. Era mais ou menos isso que os gnósticos no tempo de Paulo estavam ensinando da igreja de Colossos. Só que é o seguinte: para entendermos o que a Bíblia diz,
nós precisamos procurar as outras escrituras. A Bíblia se interpreta por si mesma. Isso aqui é interessante, por isso lê-la, não é? Lê-la, ter um conhecimento bíblico integrado, mas que ela se explica por si mesma. Deixa-me dizer aos irmãos o seguinte: a Bíblia está certa, ela dá em algumas passagens o significado literal do termo. Esaú e Jacó, quem era o primogênito? Esaú, né? Porque nasceu primeiro. Eram gêmeos, mas um nasceu primeiro que o outro, não foi? E aí tudo era de Esaú. Bem, nesse caso é literal. Mas a passagem nas Escrituras que o termo primogênito é usado com alto significado simbólico. São metáforas. Comparação, recurso comparativo. Não atrelado à ideia literal de nascer primeiro, mas algumas características do que nasceu primeiro. Por exemplo, em Êxodo 4:22, Deus fala que a nação de Israel era primogênita. Devemos até ler essa passagem. Êxodo 4:22 está escrito: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4:22. É ou não é? Pergunto a vocês: Israel foi a primeira nação a existir? Quando começou Israel? E com quem? 1800 anos de Cristo, com Abraão. Quantas nações já existiam? Abraão já estava em Ur, os caldeus existiam. Como Israel é primogênito, então, se outros haviam nascido, então, senhores, percebam que a figura aqui de primogênito nada tem a ver com cronologia. A figura de primogênito, em Êxodo 4:22, não tem a noção literal. Deus toma isso para dizer: olha, essa nação eu separei para dar uma honra diferenciada. É isso. Essa nação eu escolhi para dar uma honra diferenciada. Não quer dizer que ela nasceu primeiro. Deu para entender? Havia outras aí que existiam, mas essa nação eu escolhi para mim. Deu para entender? Outra coisa é a passagem do Salmo 89, versos 20 e 27. Salmo 89, versos 20 e 27. Veja que coisa interessante que Deus está dizendo a respeito de Davi. Verso 20 diz o seguinte: achei Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi. 27. Também por isso darei o lugar de primogênito. Falei mais elevado que os outros. Eu pergunto: Davi era o filho mais velho de Jessé ou era o oitavo da lista? Quem sabe? Foi o mais velho? O oitavo da lista. Tem nada a ver com nascer antes ou depois. Significa o seguinte: esse eu declaro que tem na vida dele uma honra especial. Esse eu declaro para algo diferenciado. Eu gostaria de mencionar outras passagens, porém, acho que essas duas nos bastam para entendermos que Jesus Cristo é primogênito, no sentido de que não que ele tenha sido criado, não tem nada a ver com criação, tem a ver com posição, tem a ver com a diferenciação de todos os outros seres humanos. Jesus não tem paralelo. Como Israel não tinha paralelo com ninguém, embora não fosse o primeiro. Davi não tem paralelo com ninguém no seu tempo, nem depois do primeiro. E não era primogênito. Mas Deus falou: este é meu primogênito. Então esta passagem que diz que ele é primogênito da criação não está se referindo à cronologia, criado antes ou criado depois. Não é isso. É a mesma expressão que Deus sempre usa para destacar um personagem de todo o resto. Não é isso? Então Jesus desfruta, em relação ao Pai, uma posição que ninguém mais tem. Porque todos os outros foram criados. Em que Jesus é diferenciado? Ele é criado. Deu para entender? Ou ficou difícil? Jesus é primogênito no sentido de que ele é diferenciado de todos os outros seres. Guarde bem isso no seu coração.
Ele é diferenciado de todos os outros seres. Quando Deus diz é meu primogênito, ele destaca. Esse aqui não tem paralelo. No caso de Israel, no caso de Davi, nada a ver com ser primeira nação ou ser primeiro filho. Israel não era a primeira nação a existir e Davi não era o primeiro filho de Jessé, o oitavo. Em relação a Israel, Deus disse, olha, eu escolhi esse povo e não tem paralelo. Eu tenho para ele uma honra e tenho para ele uma tarefa diferenciada. Davi também, eu separei para ser rei, ele é meu primogênito e eu vou operar através da vida dele. Não há paralelo para ele. Em relação a Jesus Cristo, ele diz, ele é primogênito de toda a criação. Em que Jesus se destaca dos demais? Exatamente nisso. Todos são criados, irmãos. É destaque, é diferenciação, é demonstração que não tem paralelo nenhum. Jesus é único, nem poder, nem principado, nem domínio, nem potestade, nada do que você possa imaginar que seja paralelo. Não, Jesus não foi criado. Ele estava no seio do Pai desde o princípio. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era... A tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras pega o versículo de João e diz, traduz o seguinte, não era assim. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está claro lá. Mas a tradução certa é assim. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus. Piorou a situação. Que diferença isso faz? Só para destacar o fato e diferenciar Jesus do Deus eterno. Mas o texto original é claríssimo. Eu estou aqui com o grego interlinear. O grego original. Não é tradução da Torre de Vigia, não. Não é versão para inglês ou português. É o grego original. Está aqui. E o grego original interlinear não autoriza essa interpretação. Vou terminar dizendo que Jesus Cristo então é proclamado claramente Criador de tudo. É Criador de tudo. Sabe o que é tudo? Tudo que existe. Exceto Ele mesmo, evidentemente. Vejam bem. 16. Todas nele foram criadas todas as coisas. Ele não é criador dele mesmo. Se ele criou tudo que existe, logo, ele é o Deus criador. Porque senão ia dizer, olha, o real criador de todas as coisas é Jeová. Porque Jeová cria o Filho e cria o Filho das coisas. Logo, Deus é o criador de todas as coisas. Mas não diz isso. Diz que nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e elas todas subsistem por Ele. Ora, Ele não poderia ser criador de tudo se Ele mesmo foi criado. Deu para entender? Existem todas as coisas. Ele foi criador de todas as coisas. Ele não poderia criar tudo se Ele mesmo foi criado. Então seria, Ele é criador de todas as coisas, menos Ele mesmo. Não é isso? É assim que está escrito? Ele foi criador de todas as coisas, vírgula, menos Ele mesmo, foi criado por Deus e tudo subsiste por Ele. Não é assim que está. Agora, a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras usa o seguinte artifício para falsear o texto original, gente. Ela escreve o seguinte: coisa incrível, coragem para fazer as coisas incríveis. Diz aqui, verso 16: porque mediante Ele foram criadas todas as outras coisas. Está aqui a palavrinha outras, entre colchetes. Nos céus e na terra, visíveis e indivisíveis. Vai no finalzinho do 16, ele diz: todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele. 17. Também ele é antes de todas as outras coisas, e todas as outras coisas vieram a existir por ele. No 20. Por intermédio dele, reconciliar novamente todas as outras coisas
etc, etc. 4 vezes, essa palavrinha outra está aqui. Agora eu abro o Novo Testamento grego. Agora não estou na tradução do Novo Testamento, não. Agora não estou nela. Inclusive em 67, eles colocavam outras para dizer, olha, o Criador de todas as outras que ele foi criado. Aí reforça a ideia de que Jesus é um ser criado. Nas versões mais recentes, parece-me que nem mesmo o colchete está mais. Eles já deixaram correr o texto direto. Mas eu estou aqui com o Novo Testamento grego. E está escrito aqui o seguinte: Hoti enotu etissete ta panta ta entois uranóis kai ta epi tesges. Aqui não está outras coisas. Depois de tapanta, todas as coisas. Tapanta, todas as coisas. Ta entois uranóis. As coisas nos céus não está a palavrinha alós. Não está tas alós pantas. Não está tos alós pantas. Está tas pantas. Portanto, a palavrinha alós ou alos, que é outra, não está no original. Por isso é bom, de vez em quando, usar uma ferramenta como esta para tirar as dúvidas. Então, leiamos como Paulo escreveu. Ele não é criador de todas as outras coisas, como dizendo, exceto ele mesmo, que ele também é criado. Mas ele é criador de todas as coisas. Jesus está acima da linha do tempo e da linha da eternidade. Não é possível acrescentar a palavra de Deus, nem que seja uma palavra. Quem acrescentar alguma coisa, você já sabe o que acontece. E esta versão aqui acrescenta. Nós vamos parar por aqui hoje. Conhecemos um pouquinho mais do nosso Jesus Cristo. E eu só faço uma pequena observação neste momento. Será que a nossa compreensão de Jesus Cristo tem crescido realmente? Conhecemos dele hoje um pouquinho mais do que conhecíamos quando nos convertemos. Como é que nós estamos progredindo nessa nossa relação de conhecimento dele? O nosso cristianismo é uma água com açúcar, uma mesmice constante? Ou nós estamos visceralmente envolvidos com essa personalidade inexaurível que precisamos conhecer mais? Realmente estamos empenhados em conhecer Jesus, porque o conhecimento de Jesus traz responsabilidade. A sua compreensão, a sua apreciação de Jesus tem crescido, meu querido irmão? Segunda pergunta. Você que ainda não o conhece, ainda não travou o conhecimento com ele, não se sente estimulado a se aproximar para conhecer? Não percebe em sua alma uma sede, uma fome de algo mais fundo, algo mais sólido, algo que explique melhor o fenômeno de viver? Viver para você ainda é só comer, beber, dormir, respirar, trabalhar, ganhar dinheiro, ganha aqui, gasta ali. O que é a vida para você? Só isso? Se a vida é só isso, meu amigo, não vale a pena não, né? Não vale a pena. Mas graças a Deus a vida não é só isso. É muito mais. E a chave para esse muito mais tem um nome. O ícone, a imagem, a referência se chama Jesus Cristo. Se você quiser conhecê-lo, ele deseja fazer essa amizade. Ele se colocou ao alcance do seu conhecimento. Ele veio, deixou o céu e veio por você, pessoalmente. Ele veio por você. Você vê como a vida vale mais do que os dias que vivemos aqui? Ele veio por você. Mas ele não só veio visitar o mundo e dar um passeio e dizer, olha como eu sou maravilhoso. Ele morreu por você. Você acredita nisso? Ele morreu por você. Uma coisa é dizer ele morreu pelo mundo inteiro. Outra coisa é dizer ele morreu por mim, pessoalmente. Por mim. Já descobriu isso?
Terceiro lugar, qual é a sua esperança depois daqui? Na sequência nós vamos ver que Jesus é a primícia dos que dormem, Ele é o primogênito dentre os mortos, a primícia dos que dormem. Quando dormirmos no pó, quando o corpo que é fraco não tiver mais forças para resistir às doenças, ou quando qualquer outra coisa detiver a nossa marcha, estamos nós em elo com o Eterno? Jesus é esta aliança. Pai amado, nós te agradecemos pela alegria de te conhecermos na pessoa de Jesus Cristo. Mesmo dentro das curtas, das estreitas limitações do nosso intelecto, e mesmo dentro das graves limitações da nossa fé, temos tido o suficiente para fazer a vida valer a pena, para nos dar uma nêsega da glória eterna, para nos dar uma segurança, uma estabilidade que o mundo não dá, não conhece, mas também não pode tirar dos nossos corações. Como é consolador saber que Jesus salva, como é bom ter um Salvador. E nós te pedimos que nos ajudes a te conhecer mais, nos dês o desejo, o impulso, a motivação para conhecer-te mais e melhor. E se entre os amigos presentes alguém não estabeleceu contigo essa amizade gostosa, alguém ainda não se abriu para o teu amor insondável, para começar esta caminhada apaixonante, quem sabe esta noite o Espírito Santo se valha deste culto para dar aquele toque especial, o toque da maravilha, o toque do milagre, o toque do novo nascimento, o toque da vida eterna que Jesus Cristo oferece. Ajuda qualquer pessoa que esteja em luta para te conhecer mais e melhor. Que essa busca e esse encontro terminem da melhor maneira possível, num contato pessoal com Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja durante a semana, que todos nós possamos sair daqui com um novo ideal, uma nova força, um novo propósito, uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova concepção, um mais rico discernimento desse nosso tão grande Salvador. Em nome dele nós oramos, humildemente. Amém. O coro da igreja tem a apresentação musical e logo em seguida os adolescentes farão o pós-culto.